estabelecer a fé de Pedro, já que ele tem de ser um líder, já no versículo 17, e é exatamente a mesma, igual às outras duas perguntas. Simão, filho de João, tu me amas? E aqui acontece algo muito interessante. Pedro havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes. E o lugar onde Pedro estava quando negociou pela 3ª vez era um cenário bem parecido com esse, no qual o Senhor faz a mesma pergunta a respeito do amor de Pedro por ele pela 3ª vez. Ele estava perto de uma fogueira, comendo e se aquecendo, quando ele negou o Senhor Jesus pela 3ª vez. E com certeza, de propósito, Jesus cria aqui o mesmo cenário, fogo, comida e a pergunta a respeito do seu amor, do amor de Pedro para o Senhor. Mas Jesus não fez isso de propósito como o intuito de fazer com que Pedro fosse destruído, não. Jesus, que é misericordioso, criou esse cenário, recriou esse cenário para que na cabeça de Pedro ele entendesse que na verdade não é Pedro quem o ama demais, mas é o próprio Jesus que ama Pedro, e que mesmo ele tendo pecado, negado deliberadamente o Senhor Jesus em 3 circunstâncias diferentes, Jesus continuava amando a Pedro, e como ele é misericordioso, estava disposto a restabelecer a fé desse irmão. Se a gente peca e a gente peca, Jesus está disposto a nos perdoar. Quando a gente nega a Jesus, porque não é apenas Pedro que negou o Senhor, muitas vezes nós negamos a Jesus, às vezes com a própria boca, não sou crente, ou coisa desse tipo, mas muitas outras vezes com as nossas próprias atitudes, com atitudes que não condizem com alguém que conhece verdadeiramente a Jesus. Jesus está disposto a restabelecer quem passa por isso. Pedro, o texto diz que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela 3ª vez se ele amava de fato a Jesus. Ora, muitos comentários têm sido escritos sobre esse versículo aqui, dizendo que na verdade Pedro se entristeceu porque quando Jesus pergunta as duas primeiras vezes sobre o amor de Pedro para com ele, Jesus usa uma palavra mais fraca no grego, e a 3ª vez é a palavra ágape, que seria um amor mais profundo. Mas não é isso que o texto diz. O texto é claro e simples. Pedro se entristeceu não pela maneira com a qual Jesus o perguntou, mas pela quantidade de vezes em que Jesus o perguntou. O texto diz que Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou pela 3ª vez. E por que Pedro se entristeceu? Pelo fato de Jesus ter perguntado a 3ª vez a respeito do seu amor. Certamente, irmãos, porque na 3ª vez, vendo aquele cenário, lembrando do número 3, porque o próprio Jesus havia dito a Pedro que antes que o galo cantasse por 2 vezes, Pedro o negaria por 3 vezes. Pedro deve se lembrar da sua negação. Se ele não tinha se lembrado até então, ele se lembrou aqui. Ele se lembrou que ele havia negado Jesus deliberadamente por 3 vezes. E mesmo assim ele insistia em dizer que amava Jesus. E agora pela 3ª vez, ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. E também um pouco já entristecido. Tristeza, segundo Deus, é o que a igreja do século XXI precisa. Ora, Deus é Deus de alegria. Um dos salmos diz que até a tristeza salta de prazer na presença do Senhor. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala da tristeza que é segundo Deus,
que gera arrependimento no coração do pecador, para só então haver alegria verdadeira. Nós temos visto muitas adesões, cada vez que sai uma pesquisa, a pesquisa de quantos habitantes tem no Brasil, quais religiões predominantes, o número de evangélicos cresce assustadoramente, mas a situação do Brasil não melhora. Muitos que se dizem do Senhor têm roubado, até mesmo trazido, se juntado para agradecer a Deus por aquela propina. Que blasfêmia! E por que isso tem acontecido? Porque as pessoas não são, muitas delas, verdadeiramente salvas. Porque para ser salvo de fato é necessário entender que está perdido. E as pessoas não têm mais se arrependido dos seus pecados. Se o homem pecador não entender que está caminhando a passos largos rumo ao inferno, pelo fato de não ter Jesus Cristo, de não ter nele no sentido mais estrito do verbo ter, ele não pode se arrepender. Ele vai achar que Jesus é apenas mais uma coisa boa na vida dele. E enquanto Jesus não for a prioridade supremo, o camarada não se arrepende e não se converte de fato. Pode até participar do modo de membros de alguma igreja, pode até ser pastor, pode até fazer milagres, pode até expulsar demônios, pode até profetizar. Mas Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, não operamos milagres no teu nome, não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Jesus disse: naquele dia eu direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pedro tinha que se arrepender. Pedro tinha que se entristecer para sentir a miséria de seu pecado no seu coração, para sentir em seguida o tremendo amor de Deus e ser restaurado pelo amor do Senhor. Ora, Pedro achava que amava Jesus e ninguém pode desmentir a Pedro. Ele, sem dúvida alguma, amava Jesus, como também nós amamos. Mas Pedro teve que entender que, em primeiro lugar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois disso, a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Jesus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Deus próprio se tornou para conosco pelo fato de ter dado Cristo Jesus em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Pedro também tinha que entender o que está em 1 João 4,19, de que primeiro o Senhor nos amou e agora, por causa disso, que nós amamos. E Pedro tinha que entender também o que está em João capítulo 13, versículo 1, que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não ficou no meio do caminho como Pedro, ele foi até a morte mais vergonhosa de todas. Para concluir, irmãos, Pedro, quando era mais jovem, ele fazia o que queria, mas ele sempre fazia o que era certo. Após ter o seu amor provado e aprovado por Jesus, Pedro teve a oportunidade de recomeçar. Ele sabia a maneira pela qual ele iria morrer, e assim ele teve a oportunidade última de dizer a Jesus e ao mundo inteiro o quanto amava Jesus. Pedro deve ter se lembrado dessas palavras finais que Jesus fala nos versículos 18 e 19. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, investias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue. Pedro sabia que ia morrer de uma forma muito trágica. Será que quando Pedro estava preso, e Atos capítulo 12 menciona que o imperador Herodes
mandou matar Tiago e mandou prender a Pedro com intenção de matá-lo. Pedro deve ter se lembrado dessas palavras de Jesus, mas ainda não havia chegado a hora, e a gente precisa discernir o tempo de Deus para o cumprimento das suas promessas na nossa vida. Ainda não havia chegado a oportunidade com a qual Pedro iria provar pela última vez o quanto amava Jesus com a sua morte, e Deus enviou um anjo para libertar a Pedro. A Bíblia diz que requer-se do dispenseiro, em 1 Coríntios 4,2, que ele seja encontrado fiel. Deus quer nos achar fazendo aquilo o qual ele nos mandou fazer. Pedro entendeu muito bem que Deus queria dele que ele ficasse fazendo aquilo que Jesus havia chamado para fazer. E ele escreveu isso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, onde diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro tinha isso em mente, que viver para Deus, amando a Jesus, é viver para os outros. E por último, o apóstolo aprendeu de fato a lição de apacentar os cordeirinhos, apacentar as ovelhas do Senhor, quando ele escreveu na sua primeira carta também, capítulo 5, versículos 2 a 4, onde diz: pastoreai o rebanho de Deus e a entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Você também pode recomeçar quando pecar. A grande pergunta que você deve fazer é se de fato você ama Jesus mais do que todos eles que estão aqui. E se amando a Jesus, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de recomeçar que tu deste ao teu filho Pedro, que tu também dás a nós quando pecamos, Senhor. Nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ó Deus. Pedro seguiu o caminho que o Senhor criou para ele. Nos ajuda também a seguir, Senhor, esse caminho que daste para nós, mostrando-nos a tua vontade a cada dia, dando-nos a tua graça, e servir uns aos outros,